Continuando nosso estudo sobre os 5 primeiros princípios que nós vamos estudar, vamos retomar os 5 princípios, que são 1. O propósito eterno de Deus. 2. Jesus é o nosso único modelo. 3. A Bíblia é a nossa única fonte. 4. O principal objetivo é ser discípulos. 5. A mensagem de Jesus é a mensagem do Evangelho do Reino. E 6, a igreja neotestamentária é o nosso ponto de referência. Então, são 6 princípios. Eu sempre falo assim, são 6. Então, o primeiro ponto, que é o propósito interno de Deus, a gente viu que o propósito interno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. E quando a gente diz família, a gente diz unidade, muitos filhos porque ele quer quantidade, e semelhantes a Jesus porque ele quer qualidade, né? Essas coisas a gente não pode esquecer. E o versículo principal para abordar o propósito eterno de Deus é Romanos 8:28. Sabemos que aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, a todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o teu propósito, né? Porque o que antes conheceu também os predestinou para sermos feitos segundo a imagem de seu filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Tô tendo dificuldade com a tradução, porque eu sei o versículo em espanhol, então eu tenho que fazer a tradução simultânea. Mas esse é o versículo, e Efésios 1:4 fala de que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e sem mancha perante Ele. Então, nós temos que falar isso, desse propósito de sermos santos, né, e que o Senhor nos escolheu para sermos, que Jesus era primogênito entre muitos irmãos. Seguindo o ponto 2, nós vamos falar que Jesus é o nosso único modelo, e isso é muito importante, porque o que a gente mais vê hoje são pessoas que estão na igreja por causa de outras pessoas, que estão na igreja olhando, tendo como modelo pastores e outras pessoas que eles acreditam. Não é que a gente não possa reconhecer exemplos, pessoas que possam nos ajudar, que nós admiramos, mas o nosso modelo, aquele que a gente segue ponto a ponto, é Jesus. Porque só Jesus é perfeito. E o homem pode nos machucar, nós somos defeituosos, não é o homem ou outra pessoa. Todos nós temos defeitos e imperfeições, e isso causa debilidades, isso causa dificuldades. Então, a gente tem que ter expectativa em Jesus e não em outras pessoas. E a gente pode falar algumas coisas, alguns pontos que são muito importantes, que sustentam o fato de que Jesus é o nosso único modelo. Então, a gente começa com o versículo de Colossenses 2:9. Então, abra o versículo de Colossenses 2:9, que diz que e nele habita toda a plenitude da divindade de Deus, né? Então, na história da Bíblia que a gente conhece, não existiu outra pessoa que tivesse essa qualidade que a palavra fala, de que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade de Deus, né? Então, apesar de termos homens muito inspirados pelo Espírito Santo, só em Jesus habita corporalmente essa plenitude de Deus, né? Então, como ele é o nosso modelo e o ideal, o que é a nossa esperança e o que a gente quer todos os dias alcançar, é essa plenitude de Deus nas nossas vidas. E só Jesus realmente conseguiu viver isso, né? Então, a gente olha para ele com esse olhar de que ele é o nosso modelo. Em 1 Timóteo 2:5, fala assim: porque só há um Deus e só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, Filho do homem. Então, só existe um. Ninguém chega perto de Deus para falar assim, não, vou fazer uma ponte entre a Mariana e Deus, que não seja Jesus. Jesus fez isso quando ele morreu na cruz. Ele se tornou o nosso mediador. É por ele que os nossos pecados são limpos. É só nele que a gente encontra a santidade. Então a palavra diz assim, ninguém roga por mim a Deus que não seja Jesus, que é o próprio Deus, né? Então, assim, só ele existe entre nós. E ele é o nosso modelo, né? É a ele que a gente tem que recorrer sempre, seja
por dificuldade, seja na hora da alegria, seja para buscar um conselho. É em Jesus, é na vida dele, é olhando o que ele fez, olhando a obra dele. E quais são as características de Jesus que nós temos que ver? Sermos iguais. Sua obediência, sua morte na cruz, a sua ressurreição, o senhorio, o seu trabalho, o seu serviço e a forma de operar. Então, quando falamos da obediência de Deus, Jesus não falava por ele próprio. Quando Jesus veio à Terra, ele foi destituído, ele abriu mão do seu poder, né? E como diz o versículo de Filipenses 2, de 5 a 8, né? Que ele estando em forma de Deus, ele não julgou por usurpação ser igual a Deus, como coisa que ele poderia ter se aferrado, né? Ou seja, ele podia ter querido ser Deus, permanecido como Deus, né? Então, ele não fez isso, ele se despojou. Então, todo o trabalho que ele fazia aqui, ele fazia por meio do Espírito Santo e ele seguia aquilo que o Pai falava. Então, ele tinha uma obediência completa a Deus. E aí, a gente, para referência desse versículo, a gente tem João 12:49. Abra em João 12:49 e veja que a palavra fala sobre isso. Porque ele diz assim, eu não falo de mim mesmo, eu falo aquilo que o Pai me fala, né? O Pai me enviou, ele me dá o mandamento e ele me fala o que eu falo, o que eu devo falar e como falar. Então, essa é a referência. O que Jesus falou que ele fazia, isso a gente tem que fazer. A gente tem que fazer completamente, tem que ter uma obediência completa a Deus. Eu vou fazer o que Deus me fala para fazer, eu vou onde Deus me fala para ir e eu vou falar o que Deus me fala para fazer, para falar. Então, a gente tem que ter essa obediência completa a Deus. Sua morte na cruz nos fala de humildade, que ele, sendo em forma de Deus, se despojou a isso, ou seja, ele se humilhou, ele tomou forma de servo, e ele foi obediente até a morte e morte de cruz, né? Então, nesse ponto, a gente pode ver a humildade de Jesus, né? Que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. E outra coisa, a morte de Jesus representa também, existe uma representação muito forte pra gente, que é através do batismo, né? O que é? Eu morro pro velho homem, eu morro pra minha pessoa de independência a Deus, né? Então, Jesus nunca foi independente. Esse é o nosso ponto, a obediência de Deus. Então, a gente, pela morte na cruz, ele nos comprou, nos resgatou, né? E a gente tem que viver essa vida de dependência a Deus, morrer para esse velho homem, né? E em seguida vem a ressurreição. Então, Romanos 6,4 fala assim, porque somos sepultados com ele para a morte pelo batismo, a fim de que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória de Deus, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, assim como Jesus ressuscitou para ter um corpo glorificado, nós temos que andar como aqueles que morreram para o velho homem, morreram para o pecado e andar em novidade de vida. Nós estamos falando de mudança de mente, de coração e de atitude. A gente vai falar muitas vezes isso. Então, um discípulo verdadeiro, ele tem que viver essa novidade de vida. O que é isso? É viver o arrependimento em sua totalidade. Mudança de mente, mudança de coração e mudança de atitude. O senhorio de Cristo. O que é o senhorio de Cristo? O senhorio de Cristo é essa obediência total, é de ver que Deus é o governador, né? Deus é aquele que manda e nós somos aquele que obedeceram, assim como Jesus obedeceu em tudo. Então, Jesus fala assim, de mim nada mesmo posso fazer. Segundo aquilo que eu escuto, assim eu faço. Porque o meu juízo é justo, porque não busco a minha própria vontade, senão a vontade daquele que me enviou, né? João 5,30. Leia João 5,30. Então, esse senhorio é buscar a vontade de Deus, não a minha própria vontade. Trabalho e serviço, né? De novo, a gente tem muitas metodologias sobre o trabalho de Deus, mas Jesus tinha um trabalho muito simples. O trabalho e o serviço que Jesus fez e a forma de operar dele foram muito simples e eles são nosso modelo de como agir hoje. Não precisa ter grandes ministérios, não precisa ter grandes populações ou fazer grandes coisas, mas seguir aquilo que Jesus fez durante esse tempo de ministério dele de 3 anos. Então, como a palavra fala assim em Atos 10:38, né?
como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder a Jesus de Nazaré, e como esse andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Primeiro, então, vamos falar disso, porque Deus era com ele, o poder vinha de Deus. Assim como nós, de nós mesmos, nada podemos fazer. Não adianta eu dar glória para alguém, agradecer ou pedir a alguma pessoa, sendo que, na verdade, o poder sempre veio, sempre vai vir de Deus, né? E o que ele fazia, então? Ele andava fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. Então, nós temos que fazer isso, andar fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. Em Mateus 9, 35 e 38. Abra sua Bíblia aí em Mateus 9, 35 e 38. A palavra diz assim, que Jesus andava pelas cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, falando do evangelho, pregando o evangelho do reino, aqui tem uma coisa, curando toda enfermidade, toda doença do povo. E por ver as multidões, Jesus teve compaixão de elas, porque estavam desamparados e dispersos como ovelhas que não tinham pastor. Então disse aos discípulos, na verdade, a colheita é grande. Como é? Mas poucos são os obreiros. Peça então ao Senhor da mies que envia os obreiros, né? Então, mies traduzir em português, gente. Olha aí no seu versículo que você vai saber me falar. Que mies ai, Deus, né? Colheita. Enfim, a obra é grande e a gente tem que e Jesus fala que a gente tem que rogar para que Deus mande obreiros para ir para essa mies, né? Para ir recolher a colheita, né? Fazer a colheita. Então, mas voltando ao primeiro versículo, Jesus disse que ele recorria, ele andava todas as aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando a todos os doentes. Então, a gente tem que ir, como a gente já falou de quantidade, né? A gente tem que ir pregar o evangelho, seja na nossa cidade, seja no nosso prédio, seja em outras cidades, como Jesus fazia. Ele ensinava. Então, a gente tem que ensinar. O discipulado é ensino. Então, isso que a gente faz, o discipulado, é cumprir com essa palavra de Mateus 9:35, de ensinar. E ensinamos o reino de Deus, né? Jesus passou 3 anos só falando do reino de Deus. Então, a gente também tem que voltar a esse princípio de falar do reino de Deus, né? E ter essa compaixão por essas pessoas que estão perdidas, né? A gente tem que ter essa compaixão e amar a vida deles, né? E uma maneira de amar a vida deles é ensinar, é curar, é ir atrás, é orar, é jejuar, é amar a vida dessas pessoas, porque elas estão carentes de Deus, assim como nós somos carentes de Deus e reconhecemos isso. Essas pessoas às vezes não reconhecem, mas são carentes de Deus também. Então também temos que ir atrás dessas pessoas, ok? Então, leia todos os versículos, memorize os versículos e até o próximo.